33. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Certo. Artigo 211, inciso 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. 34. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Certo. Artigo 211, inciso 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. 35. O padrão mínimo de qualidade de que trata o inciso 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aula-qualidade, CAQ, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Errado. Artigo 211, inciso 7º. O padrão mínimo de qualidade de que trata o inciso 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. 36. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os Estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Certo. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os Estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. 37. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Errado. Artigo 212, inciso 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. 38. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão desconsiderados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Errado. Artigo 212, inciso 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. 39. A distribuição dos recursos públicos manterá prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Errado. Artigo 212, inciso 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. 40. Os programas suplementares de alimentação
e assistência à saúde, previstos no artigo 208(7), serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Certo. Artigo 212, inciso 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previstos no artigo 208(7), serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. 41. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Certo. Artigo 212, inciso 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação recolhida pelas empresas na forma da lei. 42. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Certo. Artigo 212, inciso 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. 43. O uso dos recursos referidos no caput e nos incisos 5º e 6º deste artigo também é para pagamento de aposentadorias e de pensões. Errado. Artigo 212, inciso 7º. É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos incisos 5º e 6º deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. 44. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. Certo. Artigo 212, inciso 8º. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. 45. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas nacional, estadual, distrital e municipal. Errado. Artigo 212, inciso 9º. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. 46. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação brasileira e à remuneração condigna de seus profissionais. Errado. Artigo 212-A.
Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais.